Oi, gente! Então, hoje eu vou fazer uma maquiagem aqui porque eu vou sair, vou resolver umas coisinhas ali, as coisinhas que eu falo, umas coisinhas pra resolver, entendeu? E também vou falar um pouco do que aconteceu na minha vida, porque eu tive duas partes na vida, entendeu? Tipo, a parte que eu estava super bem com a vida, poderia fazer de tudo que todo jovem faz, tudo, comer de tudo, tudo que eu quisesse, entendeu? E agora, né, uma outra parte que eu tô vivendo que não pode fazer tudo o que eu fazia antigamente, sair bastante, comer o que eu quiser, tipo, ter uma vida normal como todo adolescente tem. Então, eu não tenho mais isso como eu tinha antigamente. Sinto falta, sinto, mas espero que um dia isso mude. Então, vou passar aqui um creminho. Então, o que acontece é que desde novinha, acho que minha vida já foi um pouco complicada, né? Porque teve a separação dos meus pais, eu tinha acho que 6 anos ou 5, eu não lembro. Aí tem aquele negócio, né? Os pais separam, e tem, os filhos ficam assim, vai pra lá, vai pra cá, vai pra cá. E, tipo, até com a minha avó eu fui morar, eu lembro que eu ainda era criança, né? Criancinha. Fui morar com a minha avó e tal. E desde então, minha vida foi assim, mora com a avó, mora não sei com quem, mora com tio, mora com não sei com quem. E nunca fui assim de morar tanto na casa da minha mãe. E então eu saía bastante, tive assim, não tive assim uma infância muito legal, não aproveitei muito, mas a minha adolescência eu sempre fiz tudo o que eu queria. Sempre tive também tudo o que eu queria e eu não tinha assim problemas de saúde, essas coisas, e de um tempo pra cá, no final não, no final não, no início do ano passado, aí eu tava o que no terceiro ano e no meio, eu já estava estudando e em fevereiro do ano passado eu tive uma surpresa, né? Eu tive gastrite nervosa e tava meio um pouco avançada, né? Tive duas recaídas e teve uma pessoa que fez parte da minha vida que hoje ela é pra mim parte da minha família. Na verdade ela é minha amiga, mas pra mim é mãe, irmã, uma prima tudo. Que nesses momentos bem difíceis ela tava do meu lado, que é a Kelly Rodrigues, sempre esteve comigo nos momentos que eu mais precisei. E então, eu tive duas recaídas e nessa segunda recaída eu cheguei no hospital, ela ficou comigo porque minha mãe não morava na mesma cidade. Aí ela ficou comigo no hospital e, tipo, eu cheguei, claro que eu não tava dando conta nem de mim, né? Não tava sabendo o que tava acontecendo porque eu tava perdendo muito sangue. E, tipo, é, ela ligou pra minha mãe viajou nesse mesmo dia, ela chegou no dia seguinte, eu já tava internada. E eu fiquei esses meses, né, no hospital. Essa foi na segunda recaída que eu tive. E eu não sabia, eu só fiquei sabendo depois que eu já tinha saído do hospital, já tinha tido alta por causa da minha mãe e tal. E eu fiquei sabendo que aquele. Ai, peraí. Então, vou tomar aqui uma água. E foi quando a minha mãe me falou. Isso já tinha passado algumas semanas, né? Lógico, eu tava. Eu desencadeei vários outros tipos de coisa que eu nunca imaginei. Nunca imaginei que eu ia ter nesse tão cedo assim, tão novinha, né? E ela falou que quando eu cheguei lá no hospital que me internaram, a médica, como eu tava perdendo muito sangue, a médica foi duas vezes lá onde eu estava e ela falou com a menina lá, com a minha, que eu chamo ela de prima, né? Porque é como se fosse parte da minha família. E eu considero ela muito. E falou pra ela que ela não, tipo assim, eu não, ela disse que não tinha certeza que no dia seguinte eu estaria viva, né? Porque eu tinha tido uma recaída, já tinha perdido, gente, eu não tinha mais sangue, não tinha, você olhava pros meus braços, procurava veia pra tirar sangue e não encontrava, porque eu não tinha mesmo, não tava tipo praticamente sem sangue, entendeu? E o que aconteceu é que logo depois, né, que minha mãe me falou que eu saí de lá, que eu fui pra casa da minha mãe, aí teve os outros exames para eu poder fazer e tudo não era no, tipo assim, eu não poderia esperar para fazer no SUS, né? Porque vocês sabem que o sistema do Brasil é meio atrasado nesse lado de saúde, porque eu não sei porquê, né? Na verdade eu sei. E aí minha mãe ficava correndo comigo pra lá, pra cá, e tem que fazer exames particulares, essas coisas tudo.
E também não sai muito barato, né? Porque minha mãe não tem, não é bem, não tem muita grana, entendeu? Tipo isso. E então, aí tem meu namorado, né? Na época eu já tava com ele já há 1 ano e alguns meses, então ele me ajudou bastante, coisa de alimentação, remédio, essas coisas que eu não poderia fazer esforço, e eu comecei a tomar vários tipos de remédios que na verdade não são baratos, que até hoje eu tomo um monte de remédio, né? Eu uso até bombinha, porque às vezes eu acordo já com falta de ar à noite. Semana passada mesmo eu passei mal, eu tava respirando normal, de nada eu comecei a não respirar mais, entendeu? Porque essa região aqui parece que prejudicou muito com entubamento, alguma coisa assim. E a minha vida tá sendo assim, né? E desde então a minha vida tá sendo assim, né? Corrida. Hoje eu não moro mais com minha mãe, mora eu e meu namorado, a gente mora em casa de aluguel. E também não é nada barato, né? Eu faço meus corre também, né? Já dei aula até pra criança. Dei aula de reforço também pra crianças também, até com 12, 11 anos por aí. Então, aí eu sempre faço alguma coisinha quando me chamam, eu tenho um currículo espalhado por todo canto. E, né, assim a gente vai vivendo. E aí isso eu não tô conseguindo desenrolar o que eu tô querendo falar. Então, aí eu perdi o Enem, né? Tinha me inscrito, eu tava com uma inscrição no Enem, tipo, você estuda, estuda, estuda. Aí você chega no momento que você não pode fazer, né? É muito triste. Pra mim foi muito triste, né? E o que acontece? Isso ainda no ano passado, né? E quando foi no final do ano passado, em setembro para dezembro, meu pai tava doente, tava com câncer, eu não sabia, né? Minha mãe não quis me dizer por causa do meu sistema nervoso e tal. Eu tomo 2 tipos de calmante, tomo Citocalma e um outro aqui, que é Sim, Ritmoneurano, entendeu? E eu uso também uma pomada topicoide, por conta do quando eu fico muito estressada, aí surge aquelas manchas roxas, como se eu tivesse sofrido alguma violência física, né? Então eu uso bastante e também sou super alérgica, entendeu? Com roupa, tipo de tecido, qualquer tipo de coisa. Quando eu tô na época de alergia, na época alérgica, então é muito difícil pra mim até pra eu sair de calça, principalmente quando tá muito frio, né? E, e então, né? Aí meu pai faleceu em dezembro, ele faleceu, eu não sabia, minha mãe só me contou depois, entendeu? Aí hoje em dia, se eu não ficar tomando calmante, o mesmo medicamento certinho, eu fico muito nervosa, estressada, essas coisas todas. Mas às vezes eu fico estressada com os remédios que eu tomo, porque eu tomo tanto que aí dá vontade de não tomar mais nada, entendeu? Então, aí eu não tomo. E às vezes quando eu não tomo mais, aí eu fico sentindo problemas de insônia, essas coisas tudo. É, Hoje em dia mesmo, como eu tô esse negócio de não querer tomar remédio, eu tomo de vez em quando. Se eu dormir 3 horas por dia, é muito. Porque, porque eu durmo muito tarde, porque eu não tenho sono, entendeu? Pra eu dormir mesmo, eu tenho que estar super, super é, cansada, exausta. Então, aí eu faço um tipo de exercício, essas coisas tudo, mas não me dá, tipo, tô cansada, tô exausta, vou dormir. Isso não acontece comigo. E aí eu sofro muito, né? Porque às vezes quando o meu namorado só vem em casa pra dormir, ele mora aqui, mas ele só tá em casa à noite, né? Pra dormir, que ele trabalha o dia todo. E aí ele dorme. Hoje mesmo eu vi ele dormindo e acordando. Eu fui dormir umas 6 horas até 7, até 8. E eu acordo logo, não tenho esse tempo longo de sono. Então, aí hoje em dia, eu fiquei assim com um pouco de. Eu até pensei que eu ia entrar em depressão. Por conta de, você não pode fazer isso, você não pode sair, porque hoje em dia tudo que eu faço eu adoeço. Tipo assim, não posso tomar muito calor de sol, que eu já começo a me sentir mal, aí vem aquela agonia, e tontura, e dor de cabeça, essas coisas. Não posso sair, tipo assim, sono. Que sono, né? Quando tá só garoando, não posso sair. Tipo, vou bem ali rapidinho na casa da minha amiga. Não posso sair nesse tempo, tenho que vir com uma sombrinha ou com alguma coisa, porque eu adoeço. Minha imunidade é super baixa, eu fico tomando essas coisas pra aumentar a imunidade, essas coisas tudo, mas acho que não adianta, né? Então,
E aí de um tempo pra cá não, no início do mês do ano, aí eu começava a assistir vídeo no YouTube, às vezes eu tô 3 horas da manhã ali, tô assistindo Felipe Neto. Aí eu fico tanto tempo assistindo esse Felipe Neto, o Lucas Neto nem dando porque eu acho muito infantil. Felipe Neto, Kéfera deixei de assistir acho que desde o ano retrasado. O Whindersson, é, Matheus e Urley, Silvelar, esse pessoal aí. Laura Brito e o que acontece? Eu sempre assisto mais Felipe Neto e o Whindersson, que agora ele tá voltando aos poucos, né? Que ele teve também uns problemas de saúde. E eu assisti tanto Felipe Neto que eu até eu já cheguei a sonhar um sonho meio louco, né? Porque ele tava fazendo as coisas dele e eu tava lá surgindo do nada, né? Tipo assim. E nesse intervalo de assistir essas coisas, que eu sempre fico mais no YouTube do que Instagram, essas coisas tudo. E me ajudaram muito, porque eu acompanho o Felipe Neto desde a época que ele tinha cabelo preto, que ele era meio babaca mesmo. E eu até comentava, você é um babaca, não sei o quê. Aí depois, só uma vez, né, gente, que eu comentei isso. Aí depois eu me arrependi, porque é muito ruim você ficar criticando as pessoas e ser criticado, né? As pessoas, você gosta de criticar, mas você não gosta de ser criticado. Eu não, as pessoas me criticam, não tô nem aí. Porque às vezes serve pro meu bem, né? Muitas vezes não, né? E então, me ajudou bastante, porque em vez de eu ficar preocupada com remédio, o que eu vou fazer amanhã, o que vai acontecer comigo, quando não, durante um mês eu vou pro hospital acho que umas três vezes. E aí, pra eu não ficar muito preocupada com essas coisas, eu ficava no YouTube. E o que acontece? Ajuda bastante, né, a gente não entrar em depressão, essas coisas tudo, porque você fica com uma mentalidade meio louca. Falar, eu não posso fazer mais o que eu fazia antes, a moça que me chamou. Então, isso tudo, né, fica na cabeça da gente, fica martelando e você fica pensando um monte de besteira e tudo. E Felipe Neto ajuda bastante, né, porque ele é bem engraçado, meio idiota às vezes. Mas também o Bruno, né, desde a época do Platina, que eu assistia mesmo só pra rir das loucuras. Eu sempre gostei também de muito anime, essas coisas, rock, tudo isso. Então eu gostava muito de assistir a época do Platina e depois eu parei de assistir, só fiquei em Neto, Felipe Neto, Whindersson só. E hoje em dia não é mais Platina, né? É Bruno Correia. E às vezes, de vez em quando eu assisto, mas às vezes eu prefiro os vídeos do Bruno da época do Platina, porque hoje em dia ele faz uns vídeos, vou testar uma maquiagem da minha namorada, depois que ele vai testar todas, ele testa um rímel e um batom, morreu. Aí acaba o vídeo, é muito estranho. E, entendeu? Aí eu gosto muito, aí às vezes eu lembro que depois que eu passei por isso tudo, ainda no final do ano, do final do outro ano, pra 2019, eu até mandei lá uma mensagem no Instagram, né? Na época eu mandei na minha conta antiga, porque aí eu resolvi colocar tudo novo, né? Eu tinha também uma conta no YouTube, eu tinha 10 inscritos, aí parei, não fiz mais nada, porque achei muito estúpido. E eu mandei uma mensagem pra ele lá no Instagram, agradecendo, né? Pelo que ele tinha me ajudado, isso tudo. Às vezes as pessoas acham que ajudar é físico, né? Você tem, eu vou te ajudar isso e isso. Não, às vezes não, nem é tanto assim. É, palavras de apoio, essas coisas, de fazer rir, entendeu? Essas coisas tudo. Então, me ajudou bastante. Eu agradeço. Pra falar a verdade, o Felipe Neto ele é meio idiota, mas eu agradeço pela idiotice dele, né? E isso aí, gente. E hoje em dia eu tô vivendo essa luta, né? Mas você pergunta, você tá triste? Não, não tô triste, não. Eu já passei até pela morte, né? Quase morri. E não tem por que tá triste, né? Tem que estar mesmo feliz, porque você tá viva, né? Então é isso, gente. Eu agradeço vocês, né? Inscreva-se no canal, que agora não é mais em cima, é embaixo. E dá like se vocês gostaram. E é isso. Até a próxima. Tchau!